Gostaria de cumprimentar a todos os alunos, participantes do Seminário Preparatório de Obreiros da Igreja Evangélica Pentecostal Cruzado Universal de Salvação. Aqui é o vosso irmão em Cristo, presbítero Anderson, e para mim é motivo de alegria estar mais uma vez com cada um de vocês para assim estudarmos mais da Palavra do Senhor. Na aula anterior estudamos a respeito do apóstolo Paulo e das suas 6 primeiras cartas. Na aula de hoje estudaremos acerca das suas últimas 7 cartas que ele escreveu às igrejas e também aos seus discípulos. Amém? Gostaria de convidar você para, antes de iniciarmos esta aula, estar orando juntamente comigo, se você puder, aonde você estiver, que você venha orar. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê a revelação e entendimento da sua palavra. Amém? Então, se você puder, ore juntamente comigo. Pai querido, Deus amado, estamos na tua santa e poderosa presença, Deus, te agradecendo por mais esta oportunidade que temos, Deus, de estar falando acerca da tua palavra, Pai, ministrando a tua palavra. Pedimos, Pai, a revelação, entendimento, sabedoria, Pai, acerca dela, Pai, que venha ser bênção esta aula, que todos que venham a assistir venham a aprender, que venha ser bênção na vida dele, nos ministérios deles, Pai, que venha cooperar para o teu reino. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco de material extra que eu tenho aqui a respeito de todas as cartas. Então, assim como nas aulas anteriores, eu vou estar passando para vocês esse material extra que eu trago nas videoaulas e depois a gente vai estar acompanhando na sua apostila. Amém? Então vocês ouçam o que eu tenho a passar aqui acerca das cartas, um material extra que você só vai encontrar nas videoaulas, e depois a gente entra no material da sua apostila. Amém? Então, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Então, Paulo estava escrevendo esta carta da prisão em Roma. Então, Paulo combate os falsos ensinos que haviam se infiltrado na igreja de Colossos. O problema era o sincretismo, combinar a ideia de outras filosofias e religiões com o paganismo, variante do judaísmo, e pensamentos gregos, com a verdade cristã. A heresia resultante mais tarde se tornou conhecida como gnosticismo. Para combater esse grave erro, Paulo enfatizou a divindade de Cristo, sua conexão com o Pai e sua morte sacrificial na cruz pelos pecados. Somente estando conectado com Cristo pela fé, alguém pode ter a vida eterna. Cristo é o Deus encarnado e o único caminho para o perdão e a paz com o nosso Deus. Amém? Então agora vocês peguem a sua apostila, onde está escrito Carta de Paulo aos Colossenses. Amém? Autor Paulo o apóstolo. Então já vimos que ele estava preso em Roma quando escreveu esta carta. Data: cerca de 60 a 64 depois de Cristo. Tema: suficiência de Cristo. Resumo: Colossos era uma cidade pequena situada a uns 200 quilômetros de Éfeso. Esta carta é circunstancial, pois responde a um problema concreto. Epáfras, o evangelizador dos Colossenses, veio perguntar a Paulo o que fazer diante de um problema que parecia ultrapassar a sua capacidade de resolvê-lo. O problema é que a comunidade entrou em contato com a filosofia e esta filosofia ameaça desestabilizar toda a vida desses novos cristãos, que ficaram desnorteados. Paulo então chama a atenção para a divindade de Cristo, sua obra na cruz, as riquezas que temos nele, a supremacia de Cristo, sua ressurreição. Todas essas coisas eram suficientes para a construção de uma vida cristã saudável, livre dos rudimentos e filosofias e religiões da época. Então, o Senhor Jesus, aquilo que nós encontramos na palavra, isso é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Não há mentiras, não há falsificação, não há engano. Então, a palavra de Deus é suficiente para nortear a nossa vida,
Então nela temos algo seguro, aquilo que é concreto, aquilo que é a verdade. Então que você venha basear a sua fé na palavra de Deus, amém? Agora vamos falar um pouco sobre a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, amém? Então Paulo estabeleceu a igreja em Tessalônica durante sua segunda viagem missionária. O apóstolo desejava assegurar-los de seu amor, elogiá-los por sua fidelidade durante a perseguição e lembrá-los de sua esperança, o retorno certo de seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele conforta os Tessalonicenses, lembrando-lhes da sua esperança da ressurreição. Então os adverte a estarem sempre preparados, porque Jesus Cristo poderia retornar a qualquer momento. Quando Cristo voltar, aqueles cristãos que estiverem vivos serão transformados e os que morreram ressuscitarão para uma nova vida. Então agora você pega a sua apostila, onde está escrito primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, amém? Autor, Paulo apóstolo, data cerca de 51 depois de Cristo. Tema, esperança futura da vinda de Cristo. Resumo, Tessalônica era a capital da Macedônia. A igreja em Tessalônica foi fundada por volta do ano 50 por Paulo, Silvano e Timóteo. O motivo pela qual a carta foi escrita é a descrição feita por Timóteo a Paulo a respeito da igreja nascente. Os cristãos dali estavam firmes na fé, esperança e caridade. No entanto, a comunidade não tinha entendido bem a doutrina sobre a volta de Cristo e se preocupava com seus membros mortos antes da vinda de Cristo. Isso gerava desvios morais, angústias, tristezas e até ociosidade. Então seu objetivo era, número 1, encorajamento da fé dos cristãos e ação de graças por sua perseverança. Número 2, corrigir os desvios que surgiram na comunidade com referência aos mortos na ressurreição e sobre a segunda vinda de Cristo. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, se você puder, vamos ler uma passagem. E fica então na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 5, que diz assim: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele nos direciona, nos dá revelação, o entendimento, para que possamos viver de maneira correta, para que possamos encorajar as outras pessoas a terem uma vida com Cristo, corrigir os erros, corrigir os desvios e entender acerca de vários assuntos referente à nossa vida, referente à vida cristã. Então, o apóstolo Paulo ali, ele quer passar a informação de que eles fiquem seguros, que eles continuem firmes na palavra, que busquem ao Senhor, porque eles foram ali pregar a palavra, mas foram ali também no poder de Deus. Ali estava com eles o Espírito Santo, que revelava a verdade, aquele que tira todo o engano, toda a dúvida, e ali onde era pregada uma palavra verdadeira, e eles foram ali por amor à vida de cada uma daquelas pessoas que ali se encontravam. Amém? Agora eu quero passar uma informação a respeito da segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Então, apenas alguns meses após escrever a primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo recebeu uma notícia de que alguns haviam entendido mal o seu ensino a respeito da segunda vinda de Cristo. Seu anúncio de que Cristo poderia voltar a qualquer momento fez com que alguns parassem de trabalhar e passassem apenas a esperar, procurando no ensino de Paulo justificativas para a ociosidade. Então, nesta segunda carta, Paulo deu instruções adicionais com relação à segunda vinda e ao dia do Senhor.
Paulo demonstra os eventos que deveriam ocorrer antes que Cristo voltasse e advertiu aqueles que estavam ociosos. Não devemos estar ociosos, mas estarmos preparados para a volta do Senhor, para que Ele volte enquanto estamos trabalhando para o seu reino e divulgando o seu Evangelho. Amém? Então agora na sua apostila, você pega aonde está escrito, vamos ler a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Autor, Paulo o apóstolo. Data, cerca de 51 depois de Cristo. Tema, a segunda vinda de Cristo. Resumo, é evidente que certas expressões da primeira carta a esta igreja haviam sido mal interpretadas. Quando Paulo se referiu à incerteza do dia da vinda de Cristo, suas palavras haviam sido entendidas como se houvesse ensinado que o dia do Senhor estava perto. Então o apóstolo procura desfazer as ideias de uma volta iminente de Cristo, descrevendo os sinais que procederão à sua vinda. Então você pode estar acompanhando na sua apostila, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Então eu não vou estar lendo para não ficar extenso o vídeo, mas você pode estar fazendo a leitura. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. E exortando todos a se dedicarem ao trabalho. Então vamos ler esta passagem, que fica na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 ao 12, que diz assim: Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porque ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Então, irmãos, também lemos aqui o versículo 12, que diz assim: A estes tais, porém, mandamos, exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Então aqui a importância, irmãos, de trabalharmos, de termos as nossas atividades, para assim ganharmos os nossos rendimentos, os nossos lucros, os nossos salários, para que assim vivamos de maneira sossegada e podemos ter tudo que é necessário em nossa vida. Então precisamos trabalhar, precisamos produzir, precisamos fazer a nossa parte neste mundo, cada um na sua profissão, cada um no seu serviço, e também precisamos trabalhar, irmãos, para o Senhor Jesus. Não podemos ficar ociosos, apenas aguardando a volta do Senhor, mas que o Senhor venha nos achar trabalhando para o seu reino, ganhando almas, fazendo a obra do Senhor Jesus enquanto há tempo. Amém? Então vamos estudar agora as chamadas cartas pastorais. O que são as cartas pastorais? Quais são as cartas pastorais? Então, as cartas denominadas cartas pastorais são 1ª e 2ª Timóteo e também a carta a Tito. Chamam-se pastorais porque são dirigidas a pastores das igrejas, amigos e colaboradores de Paulo, e porque contém conselhos e deveres de caráter pastoral dos dirigentes da comunidade. Então, o que nós vamos achar na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo? Então, Paulo escreveu a Timóteo para aconselhar e encorajar. Paulo ensinou-lhe a ser realmente, irmãos, seguro naquilo que ele faz, a ser ético, a fazer o que é correto, a ser realmente um homem íntegro. Então Paulo adverte Timóteo a respeito dos falsos mestres, exortando-o a se apoiar em sua fé em Cristo. A seguir, Paulo examina a adoração pública, enfatizando a importância da oração e da ordem nas reuniões da igreja. Aborda acerca das qualificações dos líderes da igreja. Então Paulo também ensina Timóteo a reconhecer e a responder aos falsos mestres. Em seguida dá conselhos práticos sobre o cuidado pastoral e a permanecer firme em sua fé.
a viver de modo irrepreensível e a ministrar fielmente. Então, para tudo isso também, irmãos, é necessário conhecimento. É aquilo que a gente está fazendo. Estamos procurando conhecimento, estamos procurando aprender cada dia mais da palavra do Senhor. Amém? Então, agora você abra comigo na sua apostila, na primeira carta de Paulo a Timóteo. Autor, Paulo o apóstolo. Data, cerca de 65 a 66 depois de Cristo. Tema, a defesa da fé. Resumo, também conhecida como carta pastoral, tinha como objetivo alertar Timóteo, enquanto dirigente da igreja em Éfeso, a respeito dos falsos ensinos e falsos mestres infiltrados na comunidade. Além da defesa da fé, a carta apresenta uma série de exortações a Timóteo e também aos líderes que ocupam cargos e assumem funções na comunidade. Agora eu vou estar falando um pouco da segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo sabia que logo seria executado, e por isso escreveu seus pensamentos finais a Timóteo. O apóstolo então lembra a Timóteo as qualidades necessárias a um fiel ministro de Jesus Cristo, e o lembrando do seu chamado, e que deveria usar seus dons com ousadia, mantendo-se no caminho, e que deveria preparar outras pessoas para segui-lo no ministério. Paulo desafia Timóteo a conservar a sua doutrina e a rejeitar os erros, a manejar bem a palavra da verdade e a manter sua vida pura. Então Paulo dá a Timóteo uma grande incumbência, pregar a palavra e cumprir seu ministério até o fim. Então, vamos ler agora na sua apostila a segunda carta de Paulo a Timóteo. Autor, Paulo o apóstolo. Data, cerca de 66 a 67 depois de Cristo. Tema, a defesa da sã doutrina. Resumo, esta carta foi escrita por Paulo na prisão e reconhecendo que o seu final estava próximo. Precisa falar algo mais a Timóteo sobre a graça de Deus. Então vamos ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Amém? Então, segunda carta de Paulo a Timóteo, você acompanha aí na sua casa, pega a sua Bíblia, capítulo 1, versículo do 9 ao 11. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo do 9 ao 11, que diz assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Também vamos seguir lendo a fidelidade de Cristo, capítulo 2, versículo do 11 ao 13, que diz assim: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Aleluia. Versículo 13 diz assim: se formos infiéis, ele permanece fiel, não podendo negar a si mesmo. Eu gosto muito deste versículo, porque se estivermos com o Senhor, ele estará conosco. Mas ali diz, se formos infiéis, mesmo assim, ele permanece fiel. Então, graças ao Senhor Jesus, nós inevitavelmente erramos, nós inevitavelmente cometemos erros, mas mesmo se formos infiéis, o que nós não queremos, mas mesmo se formos, o Senhor, ele é bom, ele é justo e ele permanece fiel para com a nossa vida. Seguindo na leitura, a natureza e a função das Escrituras. Capítulo 3, do versículo 15 ao 17, diz assim: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras,
que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a palavra do Senhor é para nos corrigir, para nos ajudar, para nos vivificar, para que nós venhamos a vencer em Cristo Jesus toda a nossa dificuldade, tudo aquilo que não é do agrado de Deus, tudo aquilo que não é segundo a palavra. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos transformar para fazermos aquilo que agrada ao Senhor Jesus. Aqui também no capítulo 2, versículo 8, fala a respeito da ressurreição. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Então o Senhor, Ele ressuscitou, Ele não está morto, Ele está vivo conosco, Ele é o nosso Deus. Ele não está morto, não. O Senhor Jesus, Ele vive e reina para todo o sempre. Amém? Agora aqui, você pode estar lendo a parte final aqui da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, que fala da segunda vinda de Cristo. Que você vai achar no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8, você vai ver várias recomendações do apóstolo Paulo a Timóteo. Amém? Vamos falar um pouco agora da carta do apóstolo Paulo a Tito. Então, vamos falar um pouco a respeito da carta do apóstolo Paulo a Tito. Tito era um crente grego, ensinado e discipulado por Paulo, assim como Timóteo. Foi um dos confiáveis companheiros de viagem de Paulo e um dos seus amigos mais íntimos. Mais tarde foi um supervisor das igrejas em Creta. Paulo instruiu Tito sobre como organizar e liderar as igrejas. Após as suas saudações, Paulo fala sobre as responsabilidades de Tito e sobre os líderes que Tito designaria e treinaria. Então Paulo fala das qualificações pastorais e enfatiza a importância das boas obras na vida do cristão, dizendo a Tito como ele deveria se relacionar com pessoas de várias faixas etárias na igreja e que ele deveria ensinar as responsabilidades gerais dos cristãos na sociedade. Então, pega na sua apostila, carta de Paulo a Tito, autor Paulo Apóstolo, data cerca de 65 a 66 depois de Cristo, tema a graça salvadora. Resumo, também considerada uma carta pastoral, ela é uma breve instrução que o apóstolo dá a Tito, seu colaborador na evangelização da ilha de Creta. Ela recomenda sobre, número 1, declarações de fé sobre a encarnação de Jesus Cristo. Número 2, organização da hierarquia nas várias comunidades. Podemos estar lendo, irmãos, o capítulo 2, então, carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2, versículo de número 5. A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a vosso marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então aqui, irmãos, está falando acerca das mulheres, mas tem recomendações acerca dos homens também. Então, são recomendações, irmãos. São recomendações acerca do papel da mulher, como ela deve se portar, como ela deve ser perante a igreja, perante a sociedade, mas também tem recomendações aos homens, como eles devem ser, né? Então o cristão, ele deve ser um exemplo, ele deve fazer aquilo que é correto,
ele deve ser um bom marido, um bom pai, a mulher deve ser uma boa esposa, uma boa mãe. Então devemos ser exemplos para a sociedade de hoje, que vemos tantas coisas que acontecem neste mundo. Então o cristão, ele deve ser uma luz neste mundo, ele deve ser um exemplo. As pessoas devem ver na mulher, no homem, ver a imagem do Senhor Jesus. Devemos ser exemplos de cristãos segundo a palavra de Deus. Capítulo 3. O combate às falsas doutrinas e admoestações a todos os que ocupam cargos importantes nas comunidades. Capítulo de número 4. Número 4. Orientação sobre a atitude do cristão em relação ao Estado. Amém? Então aqui finalizamos a carta do apóstolo Paulo a Tito. Agora vamos falar a respeito da carta do apóstolo Paulo a Filemon. Filemon, então a verdade que transforma vidas forma o cenário para a carta a Filemon. A carta a Filemon, um pedido pessoal de Paulo a favor de um escravo, Onésimo, pertencia a Filemon, um membro da igreja colossense e amigo de Paulo. Este escravo havia roubado e fugido, mas através de Paulo conheceu as boas novas do Evangelho. Então Paulo escreve a Filemon, ele reapresenta Onésimo, explicando que o está enviando de volta, não apenas como um escravo, mas como um irmão. Com habilidade, Paulo pede a Filemon que o aceite e perdoe o erro deste irmão. Amém? Então, carta de Paulo a Filemon. Nesta oportunidade, Paulo também estava preso. Então, autor, o apóstolo Paulo, data cerca de 56 a 57 depois de Cristo. Tema: testemunho do poder do Evangelho. Resumo: o objetivo da carta, quase um bilhete, gira em torno de Onésimo, um dos escravos de Filemon. Onésimo havia prejudicado seu senhor, talvez roubado e fugido. De alguma forma ele entrou em contato com Paulo e foi evangelizado. Paulo então escreve a Filemon com a finalidade de rogar perdão para o escravo e ao mesmo tempo assegurar-lhe de que seria recebido como irmão de fé. Paulo também recomenda Onésimo a toda a igreja. Vamos ler então carta do apóstolo Paulo Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 9, que diz assim: juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. E também é bom você ler, irmãos, o próximo versículo, que é Colossenses capítulo 4, versículo 10, você vai ler o seguinte: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Então aqui Paulo estava preso juntamente com Onésimo, aonde eles se conheceram, aonde ele conheceu a palavra do Senhor e teve assim a sua vida transformada. Então, todo homem, toda mulher, todos precisam ter a sua vida transformada pelo Senhor Jesus através da sua poderosa palavra. Então finalizamos aqui, irmãos, as cartas escritas pelo apóstolo Paulo às igrejas e também aos seus discípulos Timóteo e Tito. Então nos resta agradecer nesta oportunidade e também dizer para você que eu estou à tua disposição. Você tem meu contato, se houver dúvidas, me pergunte, você pode me perguntar no privado, não tem problema, vamos estar tirando as suas dúvidas. Então vamos orar e encerrar a aula de hoje. Pai querido, Deus amado, eu estou aqui, Pai, para te agradecer por mais esta aula, Pai, que venha ser bênção na vida dos irmãos, Pai, que eles venham aprender, que isso venha fazer diferença na sua vida e no seu ministério, Pai. Eu te agradeço desde já por tudo, em nome de Jesus, amém? Então, até a próxima aula, em nome de Jesus.